Então, vetor, o que é um vetor, né? Vetor nada mais é do que uma grandeza matemática representada por uma semi-reta, né? Esse é um vetor. Todo vetor ele é representado através de uma semi-reta, né? Matematicamente, uma semi-reta é uma reta que indica apenas um dos lados, né? Quando se trata de vetor, a gente tem que determinar a chamada grandeza vetorial, né? Para um valor ser uma grandeza vetorial, ele precisa de três características: módulo, ou também chamado de intensidade, direção e sentido. Para ser uma grandeza vetorial tem que ter essas três características, né? Por exemplo, a velocidade. A velocidade tem um módulo, que é o valor dela, tem a direção e tem o sentido, né? Então, por exemplo, uma velocidade de 30 metros por segundo para a direita, né, no sentido horizontal ou vertical, né? Peso, né? A gente sabe que peso é uma grandeza vetorial que indica sempre para o centro da Terra. Então, módulo, o valor do peso, direção descendente e sentido vertical, assim como a aceleração, certo? Quando não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Por exemplo, a massa, né? 30 quilos. 30 quilos é a massa, é uma grandeza escalar, só precisa de módulo, não precisa de direção nem de sentido. Quando se trata de vetores, a gente vai para 4 casos envolvendo vetores, né, que são os chamados casos vetoriais, né? No primeiro caso, como é que eu vou agir quando eu tiver um vetor nessa situação? O primeiro caso é quando eu tiver dois vetores com mesma direção e sentido. Então a gente tem aqui, um vetor A para a direita, né, horizontal para a direita, e um vetor B também horizontal para a direita. A gente vai determinar o que chamamos de vetor soma. Como é que eu determino esse vetor soma, né? Então, se os dois têm mesma direção e sentido, o vetor soma é exatamente a soma do vetor A mais o vetor B. Então, determinamos o vetor soma, ou também chamado de vetor resultante, né? Então, se o vetor A aqui fosse 3 e o vetor B fosse 5, o vetor soma aqui seria 3 mais 5. Então, teríamos um vetor soma de módulo 8. Então, o vetor resultante aqui seria um vetor para a direita também de intensidade 8, certo? O segundo caso, né, quando eu tiver dois vetores na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, como é que eu vou determinar esse vetor soma? Quando eu tiver dois vetores, um para um lado, outro para outro, né, direções opostas, sentidos opostos, eu vou ter o vetor maior menos o vetor menor, certo? Não necessariamente A menos B, mas sim o maior menos o menor. Então, vamos supor que o vetor A aqui fosse 8 e o vetor B fosse 6. Então, o vetor soma aqui seria 6 menos 2. 8 menos 2, perdão, né? 8 menos 6, então o vetor soma aqui seria 2, né? Para onde seria esse vetor? Sempre na característica do vetor maior. Então, teríamos um vetor para a direita de intensidade 2, né? Direita 8, esquerda 6, então fica o vetor 8 na direção prevalecendo. O terceiro caso, quando eu tiver dois vetores perpendiculares, matematicamente o que são coisas perpendiculares? São dois vetores aí que vão formar um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um vetor para a direita, né, um vetor ascendente aqui A, e um vetor para a esquerda na horizontal, a gente vai traçar aqui o que chamamos de vetor resultante. O vetor nem vai para A, nem vai para B. O vetor resultante ele vai ter essa direção aqui. Então, aqui é o meu vetor soma. Então, sempre que eu tiver dois vetores perpendiculares, a gente vai para cá. O vetor soma vai ser a raiz do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Então, determinou-se aí o vetor resultante ou vetor soma entre esses dois, né? Se eu tivesse aqui um vetor A de intensidade 3 e o vetor B de intensidade 4. Então, o vetor resultante aqui, ó, raiz A seria 3 ao quadrado mais B 4 ao quadrado. Então, o vetor resultante aqui, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Então, a gente tinha aqui o vetor soma aqui seria 9 mais 16, 25,
Então, o vetor resultante aqui seria 5. Certo? Determinou-se aí o vetor resultante. E o último caso, né, é a chamada regra do paralelogramo. Né? Quando é que eu vou usar essa regra do paralelogramo? Quando dois vetores formarem um ângulo entre si e esse ângulo for maior que 90 ou menor que 90, porque igual a 90 a gente vai para o caso de perpendicularidade. Né? Um vetor, um ângulo, nesse caso aqui, menor que 90, a gente vai traçar aqui a chamada paralelograma. Esse vetor nem vai para a direção de A, nem para a direção de B. Teremos um vetor resultante nessa direção aqui. Né? Então, esse seria o vetor soma. Como é que eu determino esse vetor soma? Quando dois vetores, o ângulo for maior ou menor que 90, a gente vai para a lei dos cossenos. Né? A raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes o valor de A vezes o valor de B, vezes o cosseno do ângulo em questão. Essa é a chamada lei dos cossenos, certo? Então, quando é que eu vou usar essa lei? Quando o ângulo aqui ele for maior ou menor que 90 graus. Então, nesse caso, aqui é um ângulo menor que 90. Poderia ter sido um ângulo maior que 90. Então, lei dos cossenos. Então, aqui a gente tem, em cada caso, determina o vetor soma. Né? Então, eu tenho que lembrar dos 4 casos. Né? Na letra A, eu vou ter dois vetores com a mesma direção e sentido, onde o vetor A tem módulo 6 e o vetor B tem módulo 8. Essa setinha em cima da letra indica que é uma grandeza vetorial, certo? Ela é sempre para a direita, independente da posição do vetor. Então, nesse primeiro caso, o vetor soma aqui vai ser o vetor A mais o vetor B, né? Porque tem a mesma direção e sentido. Então, o vetor soma aqui eu vou ter 6 mais 8. Então, teremos aqui um vetor de módulo 14. Determinamos aí o vetor soma. A letra B eu tenho dois vetores, né? Onde ele tem mesma direção, mas sentidos opostos. Então, o meu vetor soma, quando forem contrários, vai ser quem? O vetor maior, nesse caso é o vetor B, menos o vetor menor, que é o vetor A. Então, o vetor soma aqui, eu vou ter 10 menos 7. Então, o vetor soma aqui terá uma intensidade de módulo 3. Determinei o vetor soma. Né? A letra C, a gente tem aí, ó, aqui é um ângulo reto, né? Então, está formando 90 graus. Se está formando 90 graus, o vetor soma é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o vetor soma aqui, eu vou ter 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, o vetor soma, a gente vai ter 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado, 144. Então, o vetor soma aqui, raiz de 225. Né? Então, a raiz de 225, 15. Então, determinou-se aqui o vetor soma, certo? Isso aqui são dois vetores perpendiculares. Aí, essa letra D traz aí dois vetores agora, formando um ângulo de 60 graus, ó, um ângulo menor que 90. Então, a gente vai para a lei dos cossenos, né? Que é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Então, determinamos aí usando a lei dos cossenos. Então, substituindo, a gente vai ter A é 3 ao quadrado, B 4 ao quadrado, mais 2 da fórmula, A é 3, B é 4, cosseno do ângulo, o ângulo é 60 graus, então o cosseno de 60 é meio, então 1 sobre 2. Então, 2 multiplicando com 2 dividindo, a gente pode cortar. Então, o vetor soma, a raiz, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, mais 3 vezes 4, 12. Então, o vetor soma aqui, raiz, 9 mais 16, 25, 25 mais 12, 37. 37 é um número primo, não dá para fatorar, então pode permanecer dentro da raiz.